Jeremias, capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso, e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito, cairão à espada, e de fome morrerão, consumir-se-ão, desde o menor até ao maior. A espada e de fome morrerão, e servirão de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarão, senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus.
oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos teus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Jeremias, capítulo 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora,
porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que o que edifiquei, eu derrubo, e o que plantei, eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandeza para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Jeremias, capítulo 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos, e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra, e destruirei a cidade, e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco, porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra, no norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, e toma o bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemos ao nosso povo, e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá.
Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será incendiada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição. Vem do norte, até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações, entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça. Não te darei de todo por inocente.